Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 24 de agosto. Hoje celebra-se o dia do artista e também o dia da infância. Precisamos de orar muito por nossas crianças, para que elas possam desfrutar da tranquilidade, da segurança, da educação, da saúde e, sobretudo, do respeito às crianças, que são muitas delas vítimas da pedofilia. Portanto, nesse dia da infância, nós queremos desejar, felicitar a todos os pais que cuidem e realmente procurem educar os nossos filhos, como nos diz a palavra de Deus lá em Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele for crescido e adulto, não se afaste dele. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o pastor Antônio Júnior, trazendo mais um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Queremos lembrar a todos os nossos amigos telespectadores que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar. Você tem duas coisas que nós esperamos de cada telespectador, de cada internauta. Oração. É imprescindível que você ore, clame, interceda para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. E a outra forma de você ajudar ao nosso programa permanecer no ar é contribuindo. Se você desejar nos ajudar, sabemos que os dias são muito difíceis, mas com a sua ajuda, com a sua contribuição, nós poderemos continuar com esta chama acesa em proclamar o Evangelho. Você pode fazer a sua contribuição ou doar a sua generosa oferta na conta bancária Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, que aparece abaixo aí do seu vídeo. Portanto, ore, colabore, contribua. Sem perda de tempo, fiquemos com o pastor Antônio Júnior, trazendo mais um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você vai abrir a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo número 8. Verso 29 e verso 30. 8, verso 29 e verso 30. Amém? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Quero dizer uma coisa, irmãos. Existe um termo aqui, que é um termo que causa um pouquinho de estranheza quando ele é falado. E há 500 anos, ele é um termo que é muito debatido entre a teologia. Mas em 500 anos de história desse texto, ou desse termo, não se chegou a uma conclusão de como se dá a soberana vontade de Deus e a livre agência do ser humano na salvação. Então aqui eu não vou fechar essa questão, porque ninguém ainda fechou. Mas o que eu vou fazer hoje aqui é explicar os termos a qual aparece na ideia do apóstolo Paulo. Amém? Ou pelo menos vou tentar, para que a gente possa entender o que Paulo está querendo dizer aqui. No estudo da semana passada, para mim ficou uma coisa muito enfática. É que Paulo revelou a fraqueza do ser humano. Ele revelou a nossa limitação. No verso 26, Paulo deixou claro que o Espírito de Deus, ele nos ajuda então nessa fraqueza. Então eu sou limitado, sim, eu sou fraco, sim. Mas Paulo revela que Deus, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia.
Porque a nossa debilidade, ela nos prejudica espiritualmente, e isso reflete numa vida distante de Deus. Porque Paulo vai dizer que a gente nem orar sabe. Não sabemos o que pedir e nem como pedir. É uma realidade que o apóstolo Paulo nos ensinou. Talvez na minha mente eu diga, não, mas eu sei pedir, não é? Eu sei orar. Isso é na nossa mente. A proposta é que a gente olhe para o texto e deixe que o texto fale conosco. Então Paulo disse isso, essa realidade. Nós não sabemos orar. Mas ele disse que o Espírito Santo intercede por nós. Naquilo que todos nós necessitamos, baseado na vontade de Deus. Então, nessa fraqueza, nessa debilidade, onde faz com que a gente não consiga nem saber orar, o Espírito de Deus, aleluia, nos ajuda, nos instrui e intercede por nós de forma eficaz diante de Deus, baseado na sua vontade. E o interessante, que Paulo vai dizer que a intercessão do Espírito diante de Deus, ela é tão intensa, que são como gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que não podem ser expressos em palavras. Paulo também explicou uma coisa fantástica, que foi a ideia verdadeira de que os crentes em Cristo Jesus não estão condenados. Ou seja, quem está em Cristo Jesus foi aceito por Deus e foi livre do castigo eterno. Lembrando que toda a humanidade está condenada porque nasce em pecado. É a herança que nós tivemos de nossos pais, dos nossos antepassados. Mas Paulo está dizendo aqui que essa sentença, ela foi revogada por causa de Cristo Jesus pagando o preço dos nossos pecados. Então, quem está em Cristo, única e exclusivamente em Cristo, não está mais sob o castigo eterno. Nada, nem ninguém pode então nos acusar, pode nos julgar, ou pode nos sentenciar, porque quando estamos em Cristo, nós estamos libertos, não há mais condenação. Paulo diz isso, de maneira enfática. Paulo também afirmou que cada crente, então, é a habitação do Espírito Santo. Meu Deus, você é a habitação do Espírito de Deus. E isso é muito emblemático, porque aonde você for, onde você estiver, o Espírito Santo estará sempre com você. Vai dormir, Ele está lá. Vai viajar, Ele está lá. Seja em qualquer lugar que você estiver, Ele estará lá. Mas cuidado, porque Ele vai estar, e se você estiver fazendo a vontade de Deus, Ele vai estar aprovando. Mas se você estiver fazendo alguma coisa errada, Ele vai se entristecer e vai se distanciar. Esse Espírito de Deus exerce poder de ressuscitar mortos e fará isso conosco, com os corpos dos crentes no último dia. Em outra revelação muito importante sobre os crentes, Paulo declara que cada crente é filho de Deus. Paulo disse então
que como filhos de Deus, nós também fazemos ou temos parte da herança do primogênito, do nosso irmão, né, co-herdeiro com Cristo, Cristo como filho de Deus. E ele vai então dizer que nós vamos herdar também, porque também somos filhos de Deus. E Paulo traz a realidade, então, dessa glória futura. Ou seja, nada pode se comparar ao que o crente vai receber. É como se pode dizer assim, olha, você não pode pautar a sua vida nessa terra, nessa circunstância. Nós pautamos a nossa vida naquilo que nós vamos receber como herança, amém? Você já percebeu que principalmente no neopentecostalismo faz com que você viva o aqui e o agora? O movimento da fé, que muitos de nós aqui em Campina Grande fomos enganados, pensando que era algo novo de Deus. Mas quando a gente descobriu como é a realidade do neopentecostalismo, faz com que a gente viva aqui agora. Dê o seu carro para você ganhar um carro novo. Dê a sua casa para você ganhar uma casa maior. Dê o seu salário para você ganhar uma casa na praia. Ou seja, a vantagem de ser crente é viver aqui. É desfrutar as coisas aqui. Agora, quando você vai para Paulo e para as Escrituras, ele vai dizer que nada aqui nesta terra nos interessa, ou não deveria nos interessar. Porque o que está para nós, para receber como herança, não tem comparação. Não tem nem como pensar. Porque tudo aqui é efêmero. Então Paulo chama os crentes para plantar os seus pés onde deveria estar plantado, na glória do Senhor, amém? O seu coração deveria estar guardado, aonde deveria estar guardado, em Cristo Jesus, esperando a bendita revelação dele. E isso é o que nos move, isso é o que move a igreja. O que move a igreja não são bens terrenos, jamais. O que move para os bens terrenos é pecado, é vaidade, é soberba, é inveja, é ciúmes. Mas quando nós esperamos a bendita glória de Deus ser revelada, que é o próprio Cristo, aleluia, isso nos traz esperança e faz com que a gente não ligue mais para as coisas terrenas. A gente planta o nosso coração de fato em Cristo Jesus. Paulo afirmou que a igreja de Cristo, todos os seus irão habitar novos céus e nova terra. Não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Essa promessa de novo céu e nova terra, que Paulo afirmou aqui, ela é tão forte, essa promessa, essa espera, que Paulo vai dizer que a natureza está gemendo como uma mulher, com dores, esperando, porque é como se a natureza não tivesse mais aguentando esse mundo. Aí pense nessa lógica então, como é que nós estamos nos agradando do mundo, se o mundo não caracteriza a vida do crente? Nós deveríamos estar como a natureza, gemendo também, esperando a volta de Cristo. E assim Paulo, ele falou que tem ciência, que sabe, que tem certeza, que para os que se entregam a Cristo, sendo um gesto de amor, ou seja, quem ama a Deus, todas as coisas que lhe acontecem a partir de agora, vai beneficiar essa pessoa que ama a Deus. E aí você entra num texto também muito emblemático. Porque mais uma vez nós fomos levados a pensar as coisas aqui da terra. E aí quando a gente pensa que todas as coisas, como é que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, se aconteceu algo que eu não queria que acontecesse? Eu foquei em comprar um carro novo, porque Deus me abençoou com um carro novo. Meu coração está ali naquele carro. Fui tomado por assalto, o carro, acabou-se.
Aí o cara fica, mas por que todas as coisas cooperam se eu estava tão feliz com um carro novo? Está entendendo? Teu coração estava lá. E aí você não vai entender a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui que aconteça o que acontecer na sua vida enquanto você estiver aqui, mas se você está em Cristo, se você vive essa plenitude de Cristo, de alguma forma, algo que te aconteceu por você estar unido com Cristo, isso vai te beneficiar. Isso te beneficia. Por quê? Porque você não está preso a esse mundo. Aqui também Paulo fala numa perspectiva espiritual, onde só quem vai entender e compreender o que ele está dizendo aqui é o crente, não é o mundo não. E o que inclui então quando ele diz todas as coisas? E aí o entendimento é que Paulo está incluindo não só, ou necessariamente, prosperidade e adversidade, alegria, felicidade, sofrimento e tristeza. Mas o que Paulo está querendo dizer assim, é como se tudo agora na vida do crente, naquele que ama a Deus, naquele que crê, tudo, absolutamente tudo agora, trabalha para abençoar o crente. E necessariamente aquilo que pensamos ser uma maldição, a gente pensa que é uma maldição, se estamos em Deus, a gente vai ver que vai redundar em bênção. A ideia de Paulo aqui é que o crente está sempre, ou deve estar sempre, em conformidade com Cristo. Sempre. É sermos como Cristo. É se amoldando a Cristo. Sendo cristão de verdade. E isso, de fato, é um bem supremo de todo o crente. Pensemos então, irmãos, nessa intenção de Paulo em mostrar como é importante amar a Deus. Como é importante amar a Deus. Pensemos como deve ser consolador ter a ciência que mesmo em momentos difíceis, de alguma maneira que não sabemos, aquilo vai nos beneficiar e, portanto, como vale a pena deixar esse mundo e se entregar a Deus definitivamente. E algo mais interessante é pensar que amamos a Deus, mas até nisso, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo passa essa ideia em Romanos 8,37, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele traz a mesma ideia de que Deus nos amou primeiro, Efésios capítulo 1, verso 4, quando ele diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Também é uma ideia do apóstolo João, tanto no Evangelho, como também em suas cartas. E no Evangelho, ou melhor, em uma de suas cartas ele diz: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. 1 João 4,11. E em 1 João 4,19 ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, até nessa qualificação, até nessa virtude de amar a Deus, nós só o amamos porque Ele nos amou. Foi Ele que fez, o ato primeiro foi Ele. Não foi nós que encontramos a Jesus, Jesus nos encontrou, amém? Não é nós que amamos a Ele, mas Ele é que nos ama, então nós devolvemos esse amor para Ele, amém? Então, se é assim, amados irmãos, se é assim, nós podemos então entender o texto que vem agora à frente. Vai ficar fácil entender o texto que vem à frente. E olhando então para esse texto de hoje,
Eu me lembro que às vezes, assistindo a vídeos de forja, ou seja, onde o metal é aquecido, e por vezes eu vejo como são feitas as correntes. Existem umas bem feitas, que a intersecção delas são soldadas e quase impossíveis de se romper. E por que estou dizendo isso com a corrente? É justamente por causa do texto de hoje. Aqui nós podemos ver os elos da salvação. E alguns comentaristas dizem que quando Paulo fala de todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, os quais são chamados segundo o seu propósito, ele estava pensando não só no agora, mas também na eternidade. É preciso frisar que cada elo da corrente da salvação representa então um ato de Deus, contando assim 5 elos. E aí por isso que o tema dessa mensagem aqui eu coloquei como o plano de salvação. O plano de salvação de Deus. Está descrito aqui, Paulo descreve então como Deus fez nesse plano redentivo, nesse plano de salvação. Vamos para o texto de novo. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então nós podemos separar os elos da corrente. O primeiro elo da corrente é o primeiro passo que Deus fez, ou mostrou, ou revelou, não é? Para entendermos a salvação. E Paulo vai dizer aqui que então essa salvação parte da presciência de Deus. Ou seja, ele de antemão conheceu. E basicamente a gente entende que Deus, em seu propósito soberano, estabeleceu o seu amor para com a igreja, para com indivíduos, para com gente, para com humanos. Ele estabeleceu isso. E como ele demonstrou isso? Elegendo essas pessoas, muito antes dela ter nascido. Quando Paulo escreve isso em Efésios, essa ideia, ele vai dizer, antes que houvesse tempo, antes que houvesse a criação, na eternidade, Deus então escolheu. O termo aqui, para essa presciência, proginósco, que é um termo transliterado do grego para o português, significa exatamente saber de antemão. Significa isso. Significa como o próprio nome diz, né? Ele de antemão conheceu. Só que esse conhecimento não é um conhecimento tipo intelectual. Como, por exemplo, eu assisto alguma coisa, vejo ali, e ali eu tenho um conhecimento daquilo que eu assisti. Mas quando ele fala desse conhecimento aqui, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento do trabalhar do amor de Deus para com a criatura, para com aquela pessoa. É como se Paulo estivesse dizendo que Deus não previu quem ia aceitar Jesus. Paulo está querendo dizer que Deus conhecia intimamente quem ele amou. Com isso, Deus vai elegê-lo de acordo com a sua vontade soberana. Então, esse conhecer de antemão tem essa conotação. Não é porque Deus ia ser pego de surpresa se a pessoa ia escolher ele ou não, ia aceitar ele ou não. Mas a ideia que Paulo passa nesse texto é que a pessoa, então, é alvo do amor de Deus, e esse alvo do amor de Deus, o próprio Deus o elege antes mesmo dele saber. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo esta palavra que recebemos hoje através do pastor Antônio Júnior. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E eu espero que todos tenham um dia abençoado e até amanhã.
ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Bem calma agora. As ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e o mar. Pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Mas gozai neste tão grande tristeza, me quero hoje consumir. A dor que perturba minha alma, implora, vem me acudir. Que mal que me cobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar. A ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Todos, as ondas atendem, todos de pé, meu mandar. Sossegai, e seja o encapelado mar. A ira dos homens ou gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e o mar. Pois todos ouvem o teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, amém, glória a Deus. Fui cansado, estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá
paz no vale pra mim.